Um remédio para dormir, outro para acordar, um remédio para ter foco e concentração, outro para acalmar, para relaxar, xícaras e xícaras de café ao longo do dia para driblar o cansaço e conseguir render no trabalho, remédio para emagrecer e ao final do dia aquela sensação de um corpo cada vez mais cansado, cada vez mais estressado, que não consegue relaxar, uma mente barulhenta que não para quieta, tá? Será que esse é realmente o caminho para a gente tratar e cuidar da ansiedade? Então, meu nome é Adriana, eu sou psicóloga e eu vou trazer aqui nesse vídeo 6 mudanças importantes que a gente precisa fazer se a gente quer de fato tratar de verdade a ansiedade. Então, deixa seu curtir aqui, se inscreve no canal e fica comigo que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Primeiro, a gente precisa entender o que é ansiedade e qual que é o efeito dela no organismo para que vocês entendam como cada uma dessas 6 mudanças que eu vou falar para vocês faz sentido e é o que de fato vai te ajudar a reduzir a ansiedade, tá? Então, a ansiedade, ela é uma resposta fisiológica que nosso corpo tem quando o nosso cérebro, quando a gente identifica algum perigo, algum problema, alguma situação que precisa ser resolvida, tá? Então, existem tanto os sintomas fisiológicos da ansiedade como os sintomas cognitivos. Então, vocês, provavelmente, quem já teve uma crise de ansiedade ou já experimentou uma sensação de ansiedade, sabe que a gente tem uma alteração do ritmo da respiração, taquicardia, o coração costuma acelerar, o nosso corpo, ele envia o sangue para as extremidades, a gente fica com o corpo mais tenso, a gente tem uma série de reações que nada mais é que o nosso corpo se preparando para lutar ou fugir daquele perigo, daquele problema, tá? Isso é muito semelhante a uma reação ao estresse, né? O estresse fisiológico é justamente essa descrição, esse conjunto de sintomas que são desencadeados no corpo, tá? Então, ansiedade e estresse, na literatura, eles são tratados quase como de forma semelhante. Quando a gente vai tratar a ansiedade, então a gente precisa aprender a manejar o estresse no nosso dia a dia, porque uma coisa que é importante, eu quero que vocês prestem atenção nisso porque é importante, tá? A nossa vida em sociedade, o nosso ambiente, ele mudou muito e muito rapidamente nos últimos anos. Mas o nosso cérebro e o nosso corpo não acompanhou essa mudança, tá? Então, se você olhar para a geração dos seus avós, provavelmente, eles não tinham internet, eles não tinham nem telefone, muitas vezes, para estar conversando o tempo todo, não tinha tanto excesso de atividades, eles tinham um ritmo de vida muito mais tranquilo do que nós temos hoje. Hoje a gente acorda já às 4 horas da manhã, já pensando em trabalho, sendo bombardeados com notícias, com redes sociais e aquela expectativa de que tem que fazer muitas coisas. Hoje em dia a maioria das mulheres trabalha fora, trabalha em casa, então tem ali duplas ou triplas jornadas, o que é muito diferente das gerações anteriores também. E aqui eu não tô fazendo um juízo de valor, nem comparando, dizendo que é melhor ou pior. Eu tô apenas dizendo que houve uma mudança importante da nossa forma de viver, dos estímulos aos quais nós estamos sendo submetidos diariamente e que o nosso corpo não está preparado, ele não acompanhou essa mudança. O nosso cérebro não está preparado para lidar com esse volume de informações. Então, é como se a gente estivesse constantemente identificando perigo, 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 perigo. A gente está o tempo todo com o nosso corpo nesse estado de alerta constante, tá? Então, outras mudanças importantes. Na época, os trabalhos eram muito mais físicos e manuais, a gente se movimentava muito. Hoje em dia, eu tô aqui trabalhando, gravando um vídeo, depois eu sento, tô aqui no meu computador atendendo os meus pacientes. Você, às vezes, está trabalhando de home office, a gente teve uma redução muito grande da movimentação física também. E tudo isso impacta em como o nosso corpo reage, né? Como o nosso corpo lida com todas essas transformações, tá? Então, ansiedade e estresse são basicamente a mesma coisa e a gente precisa aprender a manejar os dois e lidar com eles. Essas 6 mudanças que eu vou falar para vocês, elas têm justamente a ver com isso. Então, qual que é a primeira mudança, a mais importante e que se você conseguir ajustar isso, provavelmente você já vai ter uma melhora significativa da sua ansiedade?
cuidar do seu sono. Então, você precisa ajustar a sua rotina para você conseguir dormir o melhor possível, com quantidade e qualidade suficientes, tá? Então, quando a gente não dorme bem, o nosso corpo, ele permanece em estado de alerta. Por isso que muitas mães, né, puérperas, recém-paridas ali, tem tanta dificuldade, tem um risco muito aumentado de desenvolver algum tipo de transtorno mental nessa fase da vida, porque o sono ele fica muito prejudicado. Então, primeira coisa, cuidar do seu sono. Isso vai te ajudar a se tornar menos impulsiva, vai te ajudar a se tornar menos irritada, diminui a sua irritabilidade. Então, toda essa sensação. Então, a gente precisa focar em fazer uma série de ajustes que não tem a ver apenas com tomar um indutor do sono, tá? Mas que vão te ajudar a cuidar da qualidade do seu sono. A segunda mudança, que é importante em todo esse cenário, e parece bobo, mas precisa ser dito, hidratação. A gente precisa beber água, tá? Muitos dos sintomas que a gente vê na clínica, muitas vezes tem a ver com falta de água. Dor de cabeça, irritabilidade, cansaço, fadiga, até aquela sensação de fome constante que eventualmente a gente tem. Muitas vezes não é fome, é sede. É o corpo sinalizando que precisa água, tá faltando água, tá? E isso é uma coisa básica que muitas pacientes falam, mas eu não gosto de água, eu não consigo beber água. Gente, precisa, e isso tem um impacto na sua saúde emocional também, tem um impacto na sua ansiedade, porque é isso, o corpo que não tá hidratado, isso vai diminuir o seu foco, aí você vai lá, você vai querer tomar um café, você vai querer um estimulante, um Venvance, uma Ritalina, achar que você precisa dessas coisas, quando você não tá dormindo bem, você não tá bebendo água, tá? Terceiro ponto, movimento físico. Eu já falei sobre como houve essa mudança da nossa rotina, no nosso padrão de movimento. E o movimento físico, eu não tô falando sobre atividade física, mas sobre se movimentar de fato, tá? Isso estimula realmente o nosso corpo a produzir hormônios, serotonina, dopamina, que ajudam na nossa regulação emocional também, na regulação do nosso estado fisiológico como um todo. Um corpo que tá o tempo todo assim, tenso. Imagina que você trabalha o dia todo sentado e você passa 4 horas ali concentrada, você não levanta pra nada, não dá uma espreguiçada, uma alongada ao longo do dia, não faz uma pequena caminhada, não faz atividade física, é um corpo que ele vai ficando tenso, né? Então observa aí, o corpo vai ficando tenso, todo dolorido, realmente os músculos tensionados. E todo esse músculo tensionado, ele envia sinais elétricos para o nosso corpo que sinalizam um perigo. Porque lembra quando eu falei no início do vídeo que a ansiedade, ela é uma prevenção, uma reação diante de perigo e que ela deixa o nosso corpo tenso, deixa o nosso corpo preparado para lutar ou fugir? O inverso também acontece, o nosso corpo está se comunicando o tempo todo, é uma via de mão dupla de comunicação. Então, quando eu identifico um perigo, o meu corpo reage dessa forma. Da mesma forma, se eu tô com o meu corpo todo tenso, esse músculo vai enviar um sinal elétrico para o meu cérebro de que há perigo e que eu preciso estar no estado de alerta. Então, quando eu coloco no meu dia a dia pequenas pausas de respiração consciente, de um exercício de relaxamento, de um alongamento que eu destensiono o meu corpo, eu envio um sinal de relaxamento, eu estou ensinando para o meu cérebro, enviando um sinal de que é seguro relaxar, de que tá tudo bem, de que não há um perigo ali naquele momento. Então, coloque essa prática no seu dia a dia, de fazer pequenas pausas no seu trabalho, pequenas caminhadas, parar 5 minutinhos a cada 2, 3 horas para fazer uma respiração consciente, que você vai ver como esse hábito vai te ajudar a diminuir essa sensação de ansiedade, de mente acelerada que não para, que está o tempo todo buscando perigo, tá? O próximo item que eu coloquei para vocês. Tenha hobbies, tá? E por que eu tô falando tenha hobbies? Porque eu tô falando aqui com um público que é um público que trabalha muito,
né? São geralmente as pessoas que me acompanham, as pessoas que chegam até mim no consultório, são pessoas que cuidam da empresa, cuidam do trabalho, cuidam dos filhos, mas tem muita dificuldade de se priorizar e fazer qualquer coisa para si mesmo, tá? E um hobby é justamente uma atividade que te coloca naquele lugar em que não há cobrança, não há necessidade de desempenho, de performar bem, você não precisa querer ser melhor, você só precisa se divertir. É um espaço onde você vai simplesmente descomprimir, você vai fazer aquilo por pura e simples prazer. E isso, de novo, tá ensinando o seu cérebro que tá tudo bem relaxar. Você não tá o tempo todo fugindo de perigo, não tá naquela constante tensão, naquele estresse que é um estresse crônico mesmo, né? Que você nunca relaxa. Então, quando você coloca na sua rotina, na sua programação, uma atividade, seja uma pintura, seja um esporte que você gosta, não precisa, presta atenção nisso. Você não precisa ser boa, você só precisa se divertir. É justamente esse lugar para tirar essa cobrança, tá? Então, comece, experimente. Ai, mas eu não sei o que eu gosto, eu não tenho nenhum hobby. Experimenta, marca uma aula experimental de alguma coisa, conversa com a sua amiga, aquela amiga que faz aula de cerâmica e você vai fazer uma aula de cerâmica junto, vai fazer um pilates, experimenta. Talvez você não goste de algumas coisas, mas algumas vão fazer sentido pra você, tá? Próximo item, vocês estão vendo que são coisas muito simples, eu tô aqui com o meu roteiro. Tenha bons relacionamentos, né? Então, no item anterior eu falei sobre hobbies. Ter bons relacionamentos também é uma coisa que os estudos já mostram que é um dos preditores para a gente ter uma boa saúde emocional, para a gente ter uma vida feliz, né? E mais longevidade é quando a gente consegue ter bons relacionamentos. Porque imagine que os seus relacionamentos são todos conflituosos, você vive em constante briga, conflito, você briga o tempo todo com seus filhos, você briga o tempo todo com suas famílias, com seu marido, com a sua família, nos eventos familiares sempre sai confusão, e aí você tá no seu trabalho e você tem aquele chefe que só enche o saco, ou você é o chefe, só que os funcionários não colaboram, eles vivem faltando, vocês não têm um bom relacionamento. Percebem que tudo isso é um ambiente que colabora para que o seu corpo esteja constantemente em estado de tensão. Você está o tempo todo tentando lidar com aquele tanto de problemas acontecendo. Então, quando a gente começa a cuidar dos nossos relacionamentos, a gente consegue simplesmente estar relaxado também nesses ambientes. A gente consegue saber que ali é um ambiente seguro e nosso cérebro vai aprendendo que pode relaxar também. Tá? E por fim, o último item e não menos importante que eu gostaria de trazer aqui, vocês precisam criar uma rotina que tenha atividades, ações comprometidas com os valores de vocês. Então, é criar uma vida que vale a pena ser vivida. Então, quando você olha para sua vida e você percebe que as coisas que você fazem sentido, elas têm um significado, elas estão te levando para um lugar que você gosta, de novo, a gente consegue ter mais prazer e seguir no nosso dia a dia com menos estresse, com menos ansiedade, porque por mais que existam problemas e desconfortos, eu sei que aquilo tem um sentido, que aquilo vale a pena para mim. Então, você encontrar esse caminho também vai te ajudar a diminuir essa sensação de ansiedade, que é quase aquela sensação de eu tô na roda do rato, eu tô buscando não sei o que, trabalhando não sei por quê, me estressando um dia após o outro, todos os dias são iguais, mas eu não tenho sentido, eu não sei para que serve isso, tá? E eu tenho um vídeo que eu falei especificamente sobre esse tema, vou deixar linkado aqui para vocês, vale a pena vocês assistirem quando vocês terminarem esse. Tá? E lá eu aprofundo um pouco mais esse tema de valores, de propósito, mas acho que esse item ele também vai ser essencial nessa jornada de você tratar a ansiedade, tá? E aí vocês percebem, né, que será que realmente você tomar um remédio, uma pílula
um comprimido vai resolver tudo isso, a gente precisa parar de querer buscar atalhos, né? Porque, e aqui eu não tô dizendo que a medicação não é importante, graças a Deus ou a tecnologia, a ciência ela evoluiu muito e os remédios existem e eles salvam vidas, né? Eu trabalho inclusive com psiquiatras maravilhosos que em conjunto a gente consegue oferecer um tratamento integral para os nossos pacientes, mas percebam que a medicação ela é ponte, ela não é suficiente para resolver sozinha tudo isso, porque é como se você tivesse quando você toma um remédio, você não muda toda essa base que eu trouxe aqui pra vocês, é como se você estivesse tentando fazer uma faxina ao mesmo tempo que os seus filhos, seus cachorros estão correndo por ali, vai no jardim, pisa na terra, espalha bagunça, espalha os brinquedos, percebe? Não é suficiente, é quase como enxugar gelo, a gente precisa mudar esse ambiente, esse contexto, esse estilo de vida que tá mantendo esse estresse crônico e que gera todas essas reações. Sem isso, o remédio ele não vai resolver sozinho, ele vai ajudar, mas ele não vai resolver sozinho, tá? Então, esses são os primeiros passos para você que quer tratar a sua ansiedade. Se você já tiver com tudo isso resolvido e ainda assim estiver sentindo os efeitos, eu te convido a clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo pra gente conversar sobre a possibilidade de você iniciar a psicoterapia, que ela também vai te ajudar em todo esse processo e te ajudar especialmente a tratar também os sintomas cognitivos, né, que existem da ansiedade. Eu falei sobre os sintomas físicos, mas também existem os cognitivos, né, e que a gente consegue associar medicação, se necessário, a psicoterapia com toda essa mudança de estilo de vida para que você de fato consiga ter mais saúde emocional, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil e até o próximo vídeo.